Acho que é o 4. Só dar as bem-vindas à Lígia, ela acabou de entrar aí. Lígia, bem-vinda. Oi, Lígia. Bom dia, bem-vinda. Sorriam. Boa noite já. Boa tarde. O botão vermelho. Sim, senhor, chefe. E aí, posso? Deve. Pronto, vamos lá. Eu tinha outra ideia para trazer para o Lua 4 Talks, eu acho que há um mês atrás, né? Porque, enfim, outras vivências. Mas eu resolvi trazer um tema para o Lua 4 Talks que talvez muitos de vocês conheçam. Outros podem conhecer algumas nomenclaturas e para alguns pode ser que seja bem desconhecida a prática, né, do que eu vou mostrar hoje. Mas eu resolvi falar sobre a metodologia de Scrum, né? Eu vou ter aqui o que danada é Scrum. Alguém sabe o que é Scrum? Menos Eduardo e Danilo aí, que eu sei que eles sabem. Mas alguém já ouviu falar em Scrum? Tem algum conhecimento prévio? Larissa disse que sabe. Explica aí, Lari. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Metodologia ágil. Isso, exatamente. Se fosse Horácio aí. Rídio sabe, eu acho. Rídio falou aí. Alguém escreveu que sabe também no. Massa. Bom, a metodologia Scrum, né, em tese, é uma metodologia que ela ajuda o dia a dia de desenvolvedores, do time de relacionamento, do Scrum Master, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas é para agilizar, para ajudar, para organizar, para deixar tudo alinhado no funcionamento de uma equipe, certo? Aí eu botei que aqui, em tese, é uma metodologia ágil, como a Larissa falou, né, que é comumente usada por desenvolvedores. Então, ela é bem mais ligada a times relacionados à tecnologia. Então, a maioria das empresas de tecnologia, elas usam a metodologia Scrum, certo? E aí, eu vou mostrar um pouquinho sobre ela hoje, para ver se faz sentido para vocês. E acredito que faz, até porque já tem algumas coisas que vocês já usam da metodologia Scrum e nem sabem, ou sabem, né, fazem de forma consciente. É um método de trabalho realizado a partir de pequenos ciclos de atividades dentro de um projeto. Então, a Lua 4 tem projetos, né? Tem projetos de melhorias de site, tem projetos de implantação de sites e CRM. Tem vários projetos, certo? Mas dentro desses projetos existem mini ciclos. Por exemplo, quando vocês estão fazendo o onboard de uma loja de carro, né, de uma loja de seminovos ou de marca, vocês têm mini ciclos ali dentro daquele projeto grande. Por exemplo, vocês começam enviando aquele e-mail, né, de boas-vindas, pedindo material, depois vocês mandam para o desenvolvimento, e aí o desenvolvimento começa a produção do site e do ambiente do Lua 4 Alto. Depois disso, vocês têm que marcar as agendas, né, com o pessoal para treinamento, depois ficam monitorando. Então, são ciclos de atividades dentro de um projeto, certo? Então, o Scrum vai ajudar nesses ciclos, o Scrum é esses ciclos de atividade, na verdade. E aí, aqui eu trouxe uma frase, que talvez faça sentido aí, para quem já está acompanhando, que a estrutura do Scrum procura aproveitar a maneira como as equipes de fato trabalham, fornecendo ferramentas para se auto-organizarem e otimizarem um pouco de tempo e rapidez e a qualidade em pouco tempo, a rapidez e a qualidade do trabalho. Então, eu acho que vai fazer mais sentido quando eu começar a falar um pouquinho de forma mais prática, mas o Scrum, ele vai otimizar o tempo de vocês. Muitas vezes, eu sei porque eu tenho essa vivência, né? Mas muitas vezes a gente fica meio, principalmente o pessoal do relacionamento, fica meio perdido em como está o andamento
da demanda, como é que está no desenvolvimento, o que a gente pode colocar para o desenvolvimento para determinado período, o que não pode. Então, acaba sendo uma metodologia que vai ajudar tanto o relacionamento quanto o time de desenvolvimento, porque eles não vão ficar atolados de coisa, como acontece às vezes, eles vão pegar determinadas coisas, que é aquilo que eles vão cumprir durante aquele determinado período, né? Então, por isso, organiza e otimiza o tempo, porque ninguém fica perdido durante a sprint. Por que usar, né, a metodologia Scrum? Potencializar o trabalho em equipe. Então, toda a equipe toma a decisão em conjunto, certo? Tanto o pessoal do relacionamento, né, que é o time de negócio, quanto o pessoal do desenvolvimento, quanto o CEO, todo mundo vai ter ciência do que está acontecendo ali durante aquela sprint. Primeiro porque tem a grooming, né, que é o processo inicial, que é quando vocês vão pontuar, eu estou me antecipando aqui, mas porque vocês fazem tudo em conjunto? Porque no começo da sprint, vocês vão pontuar ou decidir tempo de atividades, vocês vão decidir o que é prioridade, vocês vão decidir tudo em conjunto. O time de negócios decide geralmente a parte da prioridade, né? E o time de desenvolvimento fica ciente do que eles vão fazer durante a semana. Então, potencializa esse trabalho de equipe. Acompanha a evolução do produto e das demandas. Então, isso aqui também é muito importante, porque vocês já fazem isso, né, com o Run It, na verdade. Vocês conseguem acompanhar como é que estão as demandas. A única diferença é que, hoje em dia, eu acho que o uso do Run It é um uso infinito, não tem um prazo delimitado de tempo, mas vocês já fazem esse acompanhamento de demandas e vocês conseguem ver a evolução do produto também. Porque se vocês pegarem alguns cards de um ano atrás, lá no Runit, tiveram várias implantações e features no Lua 4 Alto. Pelo menos enquanto eu estive na Lua 4, eu lembro de vários features que tiveram aí. Teve o negócio do lead em atraso, teve uns novos relatórios, então você consegue ver essa evolução do produto, certo? Maior foco na qualidade da produção, então, como é delimitado, vocês conseguem focar, eu peguei um ponto na daily, certo? Peguei um ponto e vou focar nesse ponto. Não ficam pegando vários cards para ficar desfocando. Pega só um e trabalha naquele, certo? Então, por ser delimitado, vocês acabam focando melhor. E algo que é muito importante, principalmente para o time de relacionamento. E quando eu tive uma conversa bem parecida com o que eu estou apresentando para vocês, com o Eduardo, que eu falei que o mais importante para o time de relacionamento, para o time de negócio, são os prazos estipulados. Porque como vocês vão ter o controle do tempo, né, isso aqui vai ser feito em uma semana, vocês vão poder passar esses prazos para o cliente, e a questão do prazo é algo que gera um desconforto, às vezes, para o cliente, porque o cliente fica cobrando, e dizendo, quando é que vai ser feito, não sei o quê. E por você não ter o controle, né, na demanda, você acaba deixando o cliente perdido também, assim como você está, né? E isso é normal, porque, enfim, você não sabe qual é o prazo do desenvolvimento. Nessa metodologia Scrum, você vai conseguir dar um prazo mais preciso. O máximo que pode acontecer é cair um card de uma semana para outra, mas não é o indicado que caia, né, esses cards. Mas, mesmo assim, vai ser um caso à parte, vai ser uma exceção, vai ser um caso que não conseguiu resposta de um cliente, ou o desenvolvimento realmente travou em algum ponto na demanda, mas são casos à parte. Geralmente, você tem um prazo mais preciso mesmo, certo? E aí, a gente vai às delegações, né? Scrum Master, quem é o Scrum Master aí? Eu coloquei aí o GIF do Poderoso Chefão, mas o Scrum Master, ele não manda, ele guia o time, certo? Então, lembrar que um líder, ele nunca tá ali, né, apontando, faça. Não, ele tá sempre guiando e levando o time
na mariola, né? Mariola é uma boa palavra, não sei, mas enfim. Ele está guiando ali o time, certo? Por isso o Scrum Master, ele está tendo o controle máximo daquilo, porque ele está vendo todo mundo agir ali, e aí ele vai compreender, né? Ele ou ela vai ajudar a compreender a equipe, a metodologia, certo? Explicar, ó, é tal coisa, eu quero que seja feito tal coisa, não sei o quê, mas vamos rever isso e tal, e aí vai explicando ali como é essa metodologia, vai explicar seus valores, a importância também de usar a metodologia Scrum, né, que principalmente é por causa de prazo, organização, essas coisas, e aí tá sempre reforçando isso com a equipe, é bem válido. Princípios e práticas, então, às vezes a gente acaba, é normal, a gente acaba se perdendo na prática, certo? Você começa ali realmente com um processo bem desenhadinho e tchá, 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 tchá. E aí, no meio do processo, vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo outra coisa, vai acontecendo outra coisa. E aí você acaba se perdendo ali, às vezes, no meio do processo, né? Na prática. Vai entrando um card ali no meio durante a semana. Aí, na outra semana, entram mais 2 cards no meio que não deviam entrar, que não estava no planejamento semanal. Então, o Scrum Master, ele vai estar ali tendo aquele controle, dizendo, ó, por que entrou 2 cards aí no meio da semana, se a sprint já tinha sido fechada? Então, ele vai ter esse controle, certo? E ele vai estar realmente liderando esse processo, ele tem esse papel, certo? Na sprint, ele tem o papel de liderar, de observar, de ir puxando a orelha, às vezes, quando alguém coloca um card, viu que não está andando direito ali os cards durante a semana, diz assim, ó, por que não está andando? Está travado em qual ponto? Em que eu posso ajudar? Então, esse é o principal papel do Scrum Master, tá? E aí tem o Product Owner, que eu comparo muito ele ao CS e ao CX, certo? Porque essa pessoa ela vai estabelecer as expectativas em relação ao produto final e comunicar à equipe dos objetivos do projeto. Então, nada mais é do que o CS e o CX que estão ali o tempo todo fazendo essa ponte entre cliente, desenvolvimento, controlando as expectativas do cliente, botando uma pressãozinha ali no desenvolvimento. Então, ele está ali controlando e estabelecendo as expectativas, certo? E também dizendo o objetivo, ó, eu quero que tal e tal e tal coisa sejam feitas, certo? Então, geralmente, essa pessoa que abre o card, porque ela vai saber direitinho qual é o objetivo, qual é a descrição, qual é a ação que deve ser feita, certo? E essa pessoa também vai definir a prioridade de cada um, tá? Então, como essa pessoa é mais ligada ao time de negócio, ele vai saber, essa semana eu realmente preciso que a prioridade sejam esses pontos, porque tal cliente está em risco, tal cliente precisa disso para ontem, tal cliente. Então, isso aí é a função do Product Owner, certo? Eu comparo muito ao CSCX. E aí a gente tem o nosso querido Scrum Team, né? Que é formado por várias pessoas aí. Tem a galera de desenvolvimento, a galera do marketing, CS, CX, CEO, né? Que é uma equipe multidisciplinar que se torna responsável pelo desenvolvimento e a entrega do produto, tá? Então, preste atenção nesse multidisciplinar, que é algo que a gente vê muito na Lua 4, né? Os meninos, eles não têm distinção, eles pegam aí todo mundo, né? Vão botando gente de letras para ser CX, vão pegando de todo canto, né? Então, é muito importante uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque você tem sacadas que, às vezes, tendo uma equipe toda na mesma linha, você não vai ter. E aí, às vezes, você tem uma pessoa como... Vou citar meu exemplo porque, enfim, é a minha vivência. Mas é uma pessoa que vem da educação, que pode ter uma sacada de, tipo, não sei em qual ambiente, fazer as coisas, não sei o que, não sei o que. E aí tem uma sacada, tipo, vamos usar o Sala de Aula, o Google Sala de Aula, porque a gente não faz lá. Então, podem ter sacadas envolvendo essa equipe multidisciplinar. E isso é muito importante dentro, né, da metodologia Scrum, certo? Aí aqui, ok, Amália, mas como é isso na prática? Então, na teoria eu acho que é mais difícil do que na prática. Na prática eu acho bem tranquilo e acho que vocês já estão bem encaminhados nesse sentido, porque vocês já usam vários métodos que estão dentro da metodologia, né? Mas, primeiro passo é o planejamento realizado pelo Product Owner, certo? Que ele vai
vamos botar na prática mesmo, né, na vivência da Lua 4. Ele vai pegar as demandas dos clientes, né, o CX no caso, ele vai pegar as demandas dos clientes, né, deu problema nisso, precisa alterar o layout daqui, precisa não sei o que, todas essas demandas ele vai pegar, né, vai montar um backlog de demandas, certo? Isso pode ser feito até no próprio Runit, tá? Não tem nenhum problema, é só criar uma coluna de backlog, né? E aí monta esse backlog de todas as demandas. E o CS, no caso, também vai poder montar o backlog dele, né? Porque, enfim, tem os onboards, tem os ajustes que eles vão fazendo nos sites, tem, sei lá, upsell, cross-sell, enfim, são diversos as demandas que podem vir a calhar aí no backlog, certo? E aí, o Product Owner vai definir também as prioridades. Como essa pessoa está tendo contato mais direto, tanto com o desenvolvimento quanto com o time de negócio, ele vai definir as prioridades aqui. Ele vai dizer, ó, como eu falei lá na frente, tá, o cliente está em risco, então vamos dar prioridade a esse cliente. Essa demanda está aqui há muito tempo, tipo, mais de 20 dias, vamos dar prioridade a isso? Então, ele vai controlando, vai vendo o que é mais prioritário naquele momento e vai, junto à equipe, montar a nossa querida sprint, certo? A sprint é o quê? É o período de tempo em que o conjunto de atividades definidas no backlog deve ser colocadas em práticas. Vamos colocar aqui, traduzindo. A sprint é o que você já tem na segunda-feira, né? Já tem esse rito, né? Na segunda-feira. E geralmente ele vem na segunda-feira. Assim, eu vou falar da minha vivência atual, mas geralmente ele é na segunda-feira, né? E aí ele creio que num caso mais prático, ele é de uma semana ou 15 dias, tá? Existem sprints de um mês, existem sprints muito mais longas, mas acho que para um time que tem que estar dando respostas mais rápidas, ele funciona melhor sendo de uma semana ou 15 dias, tá? Então, esse sprint, no começo da sprint, vocês decidem as prioridades, o que vai subir, né, o que vai sair do backlog e vai subir para a sprint, ou seja, o que tem que ser feito durante essa sprint, tá? E decidir algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A equipe se reúne para planejar as tarefas a serem executadas. Então, a sprint é interessante que todos participem, porque todos vão estar respondendo a cliente, vão estar fazendo as demandas, vão estar, enfim, fazendo a parte de direção de marketing. Toda a equipe vai estar funcionando ali em conjunto, certo? É uma célula só. Essa sprint, ela pode ser medida a partir dos pontos. Então, vocês podem pegar a pontuação de 1 a 3, por exemplo, e medir o esforço que vocês vão gastar nesse card. Por exemplo, o time de desenvolvimento vai criar o ambiente de uma loja, certo? O esforço que eu gasto nisso é de 2 pontos. Então, um pequeno esforço é de 1 ponto, um esforço maior, 2 pontos, um esforço muito maior, 3 pontos, tá? Isso aqui eu estou citando como exemplo, mas é importante que vocês tenham claro na mente que cada equipe vai se acomodando de uma forma mais adequada, tá? E outro método é medindo o tempo gasto. Eu acho que até Danilo já tinha tentado executar, não sei se vocês estão executando isso ainda. Quando eu saí, eu lembro que estava no princípio disso, de medir o tempo que vocês estavam gastando em cada card. E aí... Gente, vocês estão me acompanhando, então, né? É porque tá todo mundo tão calado. Tá. Sim. Estamos calados para ser educados, mas se você quiser que eu fale, eu começo a falar. Não, já Sei aqui, viu? Já você fala. A Amanda anota tudo, né? Mas, enfim, você tem como medir por pontos, né? Por esforço. E o esforço de tempo também, o tempo gasto. O que eu acho particularmente, se perguntar, Amália, qual é a melhor forma? Eu acho que a medição por ponto é mais assertiva. Por quê? Porque ao ler o card, né, espera-se que vocês façam a leitura de todos os cards que vão subir e pontuem isso,
certo? Então, o desenvolvimento vai ler o card, né? Geralmente a gente bota um desenvolvedor para ler o card. O desenvolvedor lê o card para toda a equipe. E aí, o desenvolvimento em conjunto, no caso, Kevin, Ridio e Danilo, vão entender aquele card e dizer, isso aqui eu acho que vai ter um esforço para pontuação 2, tá? E aí vai pontuar aquele card com o 2. Então, eu acho mais interessante a pontuação, porque tem um controle maior, porque a questão do tempo, às vezes a gente sabe que pode gastar 1 hora naquela atividade, mas às vezes a gente está meio distraída e gasta 2 horas, ou gasta 3 horas, entende? Então, acho que o tempo acaba sendo um pouco menos preciso nesse sentido. Mas tem essas duas formas, acho que existem outras formas, na verdade, mas as principais são essas duas. Os pontos e tempos ajudam a controlar quanto a equipe pode colocar de demanda na sprint. Então, por exemplo, tenho 3 desenvolvedores em ação, certo? Cada desenvolvedor essa semana vai poder pegar, hipoteticamente, tá, gente, falando, 10 pontos. Então, durante essa semana, a gente vai subir 30 pontos, certo? Então, tem esse controle maior do que pode subir durante a semana, e aí o time de negócio pode passar o feedback para o cliente, pode dizer assim, essa semana a gente subiu o seu card, certo? Vou lhe dando o feedback durante a semana quando tiver feito. Ou então, essa semana, infelizmente, a gente não conseguiu subir o seu card e provavelmente vai ficar para a próxima semana. Então, pode ser ruim para o cliente saber que não subiu essa semana? Pode, mas pelo menos ele está com clareza do que está acontecendo durante o processo, ele não está perdido, entende? Então, isso acaba, por um lado, reconfortando o cliente, orientando ele do que está acontecendo, tá? E aí, a gente tem a daily da Scrum, né? Lembrando que a gente tem a sprint, que é feita no começo da sprint, né? E a gente tem a daily, que é feita todo dia, que o Danilo até chama de stand-up meeting, eu acho que é esse nome. Stand-up meeting, que é tipo, você reúne ali durante 15, 20 minutos, ou às vezes demanda um pouquinho mais de tempo, se tiver algum impedimento muito grande, mas você reúne ali, faz uma reunião diária para pontuar o que você fez no dia anterior, o que será feito no dia de hoje e quais as dificuldades estão tendo em demandas específicas. Então, se ninguém estiver tendo dificuldade nenhuma, estiver seguindo o fluxo da sprint, acho que a dele acaba sendo mais rápida, mas se eu tiver alguma dificuldade específica, eu não estou conseguindo concluir essa demanda por conta disso, certo? Então, o Scrum Master, no caso, ele vai poder auxiliar nesse processo, ou até mesmo o time de negócio vai poder responder, vai que alguma dúvida realmente que tem que entrar em contato direto com o cliente, e aí são sanadas as dúvidas, tá? Bom, agora a gente vai, né, ver aí o que vocês entenderam da metodologia Scrum. Vamos entrar no bate-papo mesmo, que acho que é a parte mais proveitosa. Se alguém tem dúvida. Alguém tem dúvida sobre a metodologia? Ficou claro, gente? O que é Scrum? Tô brincando. Eu entendi. Entendi também. Entendeu? Aquele aluno bem escroto. O que é Scrum? Entendeu, porra nenhuma? Mas eu acho que é como vocês, a gente faz mais ou menos, só não chamava. Isso, Pelo vocês Malu faz bastante. Vocês têm vários pontos que vocês já estão fazendo, né? Eu acho que as únicas coisas que precisariam ser implementadas seriam a questão da pontuação mesmo, né? E decidir a pontuação com o pessoal de desenvolvimento. E eu acho que isso aí é um ponto bem primordial. Eu estou falando, né? Enfim, falem aí. Mas seria um ponto bem primordial para alinhamento de toda a equipe e alinhamento externo com o cliente. Abre o áudio aí, o microfone, Rídio, para falar. Eu posso falar sobre o Scrum, porque é o seguinte. Quando a gente começou a montar a Lua 4, o Scrum era um negócio que era da moda, né? E a gente utilizava o Scrum Ipsiliteris, como você apresentou agora. E
a gente começou a perceber que tinha coisas que a gente não conseguia fazer, como, por exemplo, dar a pontuação. Era um problemão da porra, dar a pontuação. Eu acho que Danilo lembra uma época que a gente fez fazia com a Alisson e tal. Olha só quem chegou. Não sei se você lembra, Danilo, aquelas reuniões lá com a Alisson, de fazer a pontuação que era difícil que só da gente conseguir chegar nos pontos. E a gente, no fim de tudo, o que a Lua 4 trabalha é com o Scrum, porque nós viemos de uma base de desenvolvedores. E o Scrum para o desenvolvedor, ele é como se fosse algo obrigatório da gente entender, talvez até pague na faculdade, eu nem lembro se pagamos ou não. Mas para a gente, como a gente veio dessa base, era uma coisa que a gente sempre entendia. Tanto que você pode ver que a gente usa o Kanban, que o Kanban é uma forma de você organizar o Scrum, né? Que Exatamente. os bichinhos passando. Quando eu falei, por exemplo, que era só acrescentar ali uma coluna, é só isso, tipo, Exato. Não seria uma implementação de outro mundo, entendeu? É só realmente pequenos ajustes que eu acho que deixaria tudo fino, assim. É aí onde está a grande questão, porque eu acredito que a gente foi desenvolvendo no caminho, né? Como o Rídio mesmo falou aí, agora há pouco, a gente usa um Scrum adaptado. Uhum. O fato é esse mesmo, é tanto que você já deve, as meninas devem ter visto algum daqueles bichos no Trello lá que tem escrito backlog, ou então até mesmo no Runrun deve ter backlog, né? Porque a gente usa algumas nomenclaturas do Scrum, né? No fim das contas, a gente começou a fazer o Scrum e fez um Scrum adaptado. Aí a questão do nossos sprints, o tempo do sprint, a questão de divisão de projeto, essa questão de pontuação, tudo isso que você trouxe hoje, eu acho que a gente está na maturidade suficiente para começar a utilizar da forma correta. E não como a gente está utilizando, né? Que a gente utiliza o Scrum Triaço, porque uma grande vantagem de utilizar o Scrum da forma correta é a capacidade de gerenciamento. Aumenta monstruosamente. E isso aí ajuda a equipe de quem? A equipe da Cuca. A Cuca estava lá dançando. E a bronca da situação é a gente dar prazo, é a gente trabalhar. Que a equipe da Cuca. A bronca é exatamente essa questão que a gente tem de relacionamento, de dar prazo e tal. E eu acho que muitas coisas já são utilizadas, porque... Dá e cumprir, né? Como é, Malu? Não só dá, como cumprir o prazo. Acho que é Exato. E aí, entra nesse ponto. Se a gente tem o Scrum sendo utilizado da forma correta, a gente consegue fazer acontecer. Tem uma coisa que você me falou, e que você me falou quando a gente estava conversando, que eu lembrei aqui para trazer, que é a questão do conseguir bater a pontuação do sprint. Isso é massa. Metodologias organizam a vida das pessoas e a vida das empresas, né? Vamos lá. Isso de conseguir bater um sprint na pontuação certa, ou então extrapolar a pontuação, conseguir bater uma pontuação a mais, isso aí ajuda a gente a trabalhar a parte de gestão monstruosamente e a parte até motivacional. Porque, tipo assim, se eu sei qual é a minha meta da semana, eu consigo trabalhar para tentar bater a meta da semana, e é algo meio que a gente falou no A4 Talks anterior, que era aquele negócio da agendinha e da listinha de objetivos. Cara, Josimar ainda. Tá aqui. Que era aquela listinha de objetivos, que Diogo até falou que, baseado no que Kevin tinha falado, né? Diogo até falou que quando você bate a lista, você vê, caramba, consegui bater essa lista, e quando você acaba e você bate a lista de objetivos, você diz, poxa, você se sente, libera a dopamina, exatamente. Você se sente bem, você se sente que foi produtivo. Então, esse negócio de você ter metas e você conseguir bater as metas, no meu ponto de vista, e metas que elas vão em caminho de um objetivo, é excelente. Eu acho que falta isso na Lua 4. Agora, acredito que a gente tem a maturidade suficiente para conseguir usar o Scrum da forma correta. Eu adorei quando você disse que ia falar de Scrum. Porque aquela história como a gente fazia do funil. Antigamente, a gente falava do funil, mas não usava o nome funil e nem dizia que era. Mas a gente falava tráfego, captura, gestão. Sim. E o funil foi aparecendo até que hoje é uma coisa que é natural. Todo mundo que entra na Lua 4 tem que entender de funil.
E é isso, exatamente, não pode deixar a meta em aberto, exatamente. Então, assim, eu acho que agora, como você mostrou para todo mundo, você pode até ver, ó, Larissa disse, eu já ouvi falar em Scrum. As meninas disseram, eu já ouvi falar. Quando você começou a falar, eu tenho certeza que Amanda e Malu, por exemplo, que são de outras áreas, elas disseram, tem algumas coisas que eu já vi lá nas coisas dos meninos de desenvolvimento da 4 que está relacionado com isso. Então, isso é uma coisa do mundo dev, que eu acho que se a gente adapta, porque o nosso negócio é um negócio mais dev mesmo, se a gente adapta para utilizar da forma correta, eu acho que a gente vai ter uma produtividade maior, que é o que a gente está precisando. Então, eu acho que foi super pertinente. Obrigadão por trazer o Scrum. E se você puder nos ajudar também a implementar essa questão da pontuação, porque essa questão da pontuação é que a gente teve sempre a maior dificuldade de trabalhar. Seria top. Obrigado, Amália. Eu acho que era para falar. Eu acho bem legal essa parte que Eduardo falou do comecinho, né? Que eu estava conversando com ele, a gente passou 1 hora em call. Eu acho que eu apresentei isso tudo para ele antes, na verdade. Mas que eu estava falando que é muito interessante o paradoxo da lista de checklist. Da checklist é um paradoxo. Porque se você acorda no dia e aí você diz, meu Deus, eu tenho 10 coisas para fazer. Tipo, e você não marca aquilo, você se sente meio enfadado. Eu tenho que fazer 10 coisas. Mas quando você tem uma checklist, eu não sei se vocês usam isso, tá? Eu tô falando porque realmente é a minha experiência. Quando eu tenho a checklist e eu vou marcando, é um prazer tão grande de ir fazendo as coisas e tchá, 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 tchá. E aí quando você termina o dia, e você vê que ali, naquele dia, você fez 13 coisas, você faz hoje rendeu. E é até estranho quando num dia você faz, tipo, 5 coisas. Você pega a sua checklist e você faz, estranho, hoje não rendi tanto. Então, é quase um paradoxo. Parece que quanto mais você trabalha, mais feliz você fica. E aí, o mesmo acontece com a pontuação e o sprint, né? Parece que quanto mais ponto você faz, mais você teve um fluxo melhor de trabalho, mais você foi assertivo naquele trabalho. Então, quase um paradoxo aí, mas pelo menos comigo acontece. Não sei se acontece com vocês. Eu acho isso massa. E tem uma coisa, viu? Serve para análise e para questão de gerencial mesmo. É aquele negócio de tem a meta, por exemplo, a gente tem várias coisas que a gente poderia trabalhar se batessem metas, né? Se a gente tivesse as metas bem definidas. De coisas boas para o time mesmo, como um todo. Batemos uma meta aqui, vamos fazer isso, porque a meta é importante. Se ela foi batida, se a gente tinha essa meta, era porque ela está complementando um objetivo principal que a gente tem. Então, até para balizar a produtividade da gente, funcionaria muito, muito bem. E cada setor tem a sua meta, cada setor tem seus pontos, se conseguiu bater, a gente ir buscar alguma coisa que seja legal para... Como a gente é muito aberto, né? Eu falo isso aqui abertamente. Alguma coisa que seja legal para o time mesmo, para... a liberação a liberação dos hormônios como é? Qual foi aquele Eu estou tentando achar aqui, dopamina. Da dopamina, porque não só a dopamina, como outros hormônios, né? Mas, enfim, a liberação do hormônio mesmo como o batimento de metas. E que seja uma coisa palpável, que eu acho que dá para fazer. Tendo o Scrum funcionando, a gente consegue fazer isso melhor do que o que a gente faz hoje, por exemplo. Sim. A gente, por exemplo, eu vejo que a gente tem hoje um negócio do Flash associado à meta. Só que é uma meta macro. É uma meta macro da empresa que a gente poderia ter essas metas associadas a setores. Por quê? Se os setores conseguem desenvolver... porque o que é que acontece? Tem um setor que desenvolve mais e um setor que desenvolve menos. Aí o que acontece? Na hora lá da meta, os dois vão se igualar e a gente vai estar, vamos dizer assim, beneficiando quem fez menos e penalizando quem fez mais, colocando o pessoal na mediana. E é isso que a gente faz hoje, que é a nossa meta macro, que está sendo medida. A gente até conversou com Larissa sobre isso. Sobre, por exemplo, tem pessoas que estão se engajando em uma determinada coisa e traz um resultado para a Lua 4,
mas ela é medida por outras pessoas que estão precisando de um pouco mais de engajamento. E aí fica essa disparidade. Se a gente tem, por exemplo, um Scrum, uma pontuação, algo que dê para seguir, fica mais fácil da gente fazer até mesmo essa questão da divisão do Flash, por exemplo, entendeu? Acho que foi algo que a gente conversou com, com Larissa e achei massa quando você falou que ia falar de Scrum e falar desses números aí por causa disso, para trazer e tudo mais. Gostaria muito que a gente utilizasse o Scrum da forma correta, e aí vai depender de toda a equipe. O que é que vocês acharam, se gostaram, se dá para ir, se a gente consegue seguir nesse caminho, e aí vai. Eu acho que chega não... aqui no final, né? Se vocês enxergam vantagem nesse método. E aí eu queria escutar principalmente, eu sei que o time de negócio vai amar esse método, essa metodologia, porque, enfim, né, vai ajudar muito no dia a dia, mas dos desenvolvedores, porque acho que os meninos já conheciam, né, e o que eles acham, se eles se adaptam a essa metodologia, se eles já usaram, não sei. Rídio. Você lembra, lá na sala, lá do estúdio, tinha uma plaquinha que foi onde a gente usava, a gente tentou usar isso, aí foi Tô tentando lembrar aqui. a gente até parava, escrevia as pontuações, tudo bonitinho, não sei o quê. Aí veio, Birão fechou com não sei quantos milhões de clientes e a gente basicamente foi inundado com implantação e deixou de usar. Sim. Aí agora voltamos a usar. Não foi o de vidro não, Kevin, era um branco, menorzinho, que a gente botou do lado do de vidro. Verdade. Um branco feio que tinha Kanban. Eu não sei se era na época de Rodolfo ou se já era Larissa. Ou se já era Larissa e foi quando tinha entrado a malha queixinho. Mas a gente tinha tentado usar. E isso foi quando chegou os alcances. Aí teve que instalar, foram 6 lojas diferentes, não foi? 2 rodas. Fora que criar a implementação com a API da alcance e um bocado de outro probleminha lá. E acabou que caiu em desuso. Aí foi quando, eu acho que foi na transição de gente. Foi quando saiu gente, entrou gente e aí se perdeu. Sim. Infelizmente agora a gente tá voltando a usar de alguma forma, né, usando a metrificação, as métricas do Run-It. E eu diria que é algo que, conforme a gente procura melhorar, né, a organização da empresa, a gente vai acabar voltando para alguma metodologia ou adaptar alguma metodologia existente, que é meio que a gente está fazendo agora. A gente meio que sempre usou o Scrum como base e tentamos aplicar ele de forma restrita, não conseguimos, e aí vamos usando só alguns pedaços, e aí agora a gente está voltando a usar algo mais bonitinho, mais certinho, né, com o Run-It e a questão de criar os cards, o backlog, e as reuniões toda segunda-feira. Um dia que a gente deu vários passos, e como a gente está mais focado em executar isso agora, está se dando muito melhor do que as tentativas anteriores. Massa. Justo. O que a gente não conseguiu manter foi as deles, né? Enfim, porque quem estava liderando era eu e acabava que aparecia outras coisas que eu precisava priorizar. Aí acabou se esvaindo. E a questão da metrificação, né? Estou minha própria voz aqui no fone. A metrificação por pontos ou por tempo. A metrificação por pontos nada mais é do que uma abstração do tempo, né? E torna o tempo de entrega mais impreciso, na verdade. Porque o sprint é para a semana, então vai ser entregue na semana. Mas não se sabe se vai ser entregue no fim da manhã, à tarde, iniciando agora, no caso. Não sei se supondo que seja de manhã, né? Não sei se vou entregar no fim da manhã ou no fim da tarde. E a pontuação é a abstração disso. Um ponto, ao longo do tempo, obviamente, ao longo que for resolvendo os tickets, vai se saber, não. No dia eu resolvo uma média de 4 pontos. Tá, então, vamos supor ali que seja 2 horas por ponto, né? Mas a ideia da pontuação é justamente ver o esforço e não atrelar tanto aquele prazo estritamente definido. Então, a pontuação que é mais válida a utilizar
é uma que não segue uma sequência, inclusive. Sei lá, é 1, 2, aí vai para 1, 3, 5, 7, uma coisa assim. Aí, tipo, pontuação 1, que é mais fácil de ser executada, né? Estipula-se um tempo para isso. Isso internamente, né? Para a pessoa não. Uma pontuação de 1 eu levo algumas horas para fazer. Até 1 hora para fazer. A pontuação 3, não, eu levo pelo menos um período, né? Uma manhã ou uma tarde. A pontuação 5, não, já leva alguns dias. Né? Não sabe ainda a quantidade de dias. A pontuação 7, que é a maior ali de esforço, não, leva semanas para fazer. Então, num sprint que seja de 15 dias, uma pontuação 7 pode ser, enfim, levar mais de uma semana para ser executada. Então, ele tira essa barreira do tempo estritamente ali bem restrito, deixa um pouco mais aberto, mas ao longo do tempo, ao longo que a gente vai entendendo, né, as pontuações que a gente coloca lá, a gente vai entendendo a média de pontuação que a gente consegue executar na semana, que consegue executar no dia, e aí fica bacana mesmo, porque cria-se a meta. Não, a gente está produzindo aqui 80 pontos semanais e vamos entender como é que a gente chega a 80 pontos. Será que a gente consegue aumentar 10%, produzir 88 pontos semanais? Outra semana, não, a gente produz 70. Por que será que a gente produz só 70 semanal? Né? Então é válido, extremamente válido usar assim a pontuação, porque o tempo fica um pouco distraído ali, mas enfim, tem que amadurecer com o uso, né? Não é algo que a gente começa a usar agora e vai fazer todo sentido de cara, né? Leva alguns meses para... Até para vocês entenderem a pontuação mesmo, né? Do tipo, tá, quantos pontos a gente consegue fazer na semana? Vocês só vão conseguir ter essa média depois de um bom tempo de uso, né? Só que, exatamente, você tem que começar de alguma forma. Tem que ter a métrica. Começar a medir tudo. E aí, com o tempo, é que se descobre o nível da equipe atual. Até porque é tudo subjetivo, né? Tipo, pessoas vão ter pontuações diferentes, vão executar essas pontuações em tempos diferentes. Exato. Então, um programador novo vai mudar, vai mexer com tudo. Pode ser que um dia a gente tenha alguns outros problemas em casa, não sei o que interfere também. Então, a média disso tudo é que vai dizer como que a gente resolve, como que a gente utilizaria as métricas. Isso. O que é bom é que a questão do tempo é que a gente definindo o sprint, sendo uma semana, colocando as tarefas dentro da semana, sabendo a complexidade do que se consegue resolver até aquela semana dentro daquele sprint, dentro do sprint, o prazo que o atendimento, que o relacionamento vai dar, vai ser o prazo do sprint. E que isso aqui é o ponto com relação à questão de relacionamento. Né? Não eu não preciso saber que eu vou entregar na terça da segunda semana de junho, ou se eu vou entregar na sexta. Eu preciso entregar no próximo sprint. Então, o cliente ele fica naquela coisa, né? De vai acontecer isso. Fora isso, como o Danilo falou, vou dar um exemplo. O Run It, ele foi criado exatamente para pessoas, para equipes que usam Scrum. Então, tipo assim, eles começaram a usar para equipes que usavam isso. E qual é o diferencial lá que tem no Run It, por exemplo? Ele conta o tempo de uso de uma tarefa. É tipo assim, ele é muito mais refinado do que o Scrum. É como se fosse uma refinação do Scrum. E é tanto que a gente começou a ver a questão das horas lá, dá o play quando começa a fazer uma coisa, para a gente começar a entender quanto tempo se leva para fazer uma coisa mesmo. Para começar a entregar a pontuação. Que a pontuação é o que o Danilo falou, que é a coisa mais abstrata que a gente consegue gerenciar. Porque, assim, essa questão lá do tempo é relativo, porque a experiência que Rídio tem é diferente da experiência de Kevin, que é diferente da experiência de outra pessoa que vai chegar na equipe, entendeu? Então, Rídio, por exemplo, tem do jeito que ele está trabalhando, ele consegue fazer 12 pontos por semana, por exemplo. Vai chegar um cara novo que vai conseguir fazer 2 pontos. O Kevin faz 12, 10 também, ou 14, enfim. A gente precisa se usar,
a gente consegue chegar. E se usar, a gente consegue ter o gerenciamento dessa pontuação para a entrega analítica gerencial mesmo, que vai ajudar monstruosamente a galera do relacionamento. Tem que persistir no uso, né? Porque da última vez a gente acabou desistindo e aconteceu também com os OKRs, eu acho que do primeiro ano. Mas o desses a gente já foi melhor metrificado, então foi, e tá persistindo. foi tranquilo. Eu lembro a primeira reunião que a gente fez de OKR na época, Rodolfo, eu acho que era Imar, e foi tão bonitinho, foi tudo tão... Foi muito massa as reuniões, as conversas, o que a gente definiu e tudo, mas a gente não conseguiu manter. 6 meses depois, precisou mudar a equipe e aí foi abandonado tudo. O que é isso que a gente tem que manter. A gente tem que começar, ter documentado, viu, Amanda? Tá vendo aí a questão da documentação e da persistência na metodologia. E também a ferramenta, né? É pegar a ferramenta e usá-la da forma correta. E ter até mesmo mapeado isso, sabe? Por exemplo, os processos, a maioria dos processos da Lua 4, eles têm alguns mapeados, então já facilita para a entrada e saída de pessoas, né? Hipoteticamente. Porque quando ele entra, já sabe o que deve seguir, não fica abstrato na cabeça ou só numa explicação, sabe? E aí, até mapear o próprio Scrum interno de vocês, né? De tal coisa funciona, tal coisa não funciona. A gente tem uma certa métrica aqui na pontuação, né? Sei lá, onboard, 3 pontos, entendeu? Algumas coisas que vocês conseguem medir já, sabe? Então, ter mapeado é bem interessante também. Top. Mais alguém? Eu falei aí no chat, mas vou falar aqui também. Como vocês sabem, né? Eu adoro metodologias. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre a Scrum, mas eu acho que casa bastante com o assunto que eu escolhi para falar no meu Lua 4 Talks. Olha aí. Que vai ser o Information Literacy, que é bem abrangente também. E aí, que é mais ou menos isso, treinar as pessoas para usar as informações que elas têm disponível da forma mais fácil, mais rápida e mais eficaz. Então, acho que vai dar certinho. Vai dar bom. Eu diria para você dar uma olhada em metodologias ágeis em geral, você vai achar que tem um bocado, e todas elas compartilham de muitas das mesmas, como é que diria? Tem o mesmo núcleo, né? Eles usam Vou esse tipo fazer de... a minha própria metodologia. Exato. A gente já adapta, como eu falei, o Scrum, e todos eles passam por isso, né? De você criar um intervalo de tempo para produção focada, que seria o sprint, ter essa janela e a questão de métrica de avaliação de cada tarefa separada, que no Scrum usa as pontuações, mas isso aí a gente pode usar do jeito que a gente quiser. Inclusive, para a forma que o Lua 4 funciona hoje, que é mais sobre demanda, eu acho que usar a questão de tempo, né? A gente, ao invés de definir uma complexidade para uma tarefa que chega, a gente basicamente só mede quanto tempo demorou em cada tarefa para depois criar uma métrica de saber quanto tempo as solicitações de um cliente específico tá tomando, né? Isso. E a gente fez isso até, né, recentemente com a JBS. A gente tem até uma planilhazinha que media o tempo de cada tarefa. Porque eu sinto que essa questão de você dizer a complexidade e fazer a métrica de ponto e tal, funciona para um produto que você já tem bem mapeado o desenvolvimento dele. No caso, se for tarefas relacionadas a novas features do Lua 4 Alto, aí faz sentido usar esse tipo de métrica. Mas a questão de demanda do cliente, eu acho que o tempo faz mais sentido porque a gente só precisa definir quanto que do tempo que a gente tem disponível está sendo usado para aquele cliente e poder no futuro criar um sistema de alocação de tempo baseado no ticket do cliente. Uhum. Se é que vai ser possível. Por isso que a gente começou essa semana a fazer uma espécie de auditoria de cada cliente, para poder realmente mapear cada um e poder focar no que a gente vai entregar, baseado realmente no ticket. Massa. Tem até o meu próximo Lua 4 Talks aqui, viu? Já estou pensando aqui.
Todos encaminhadinhos. Eu vou ser o último. Ai, meu Deus. Vou falar um assunto nada a ver. Bom, nossa, gente, será que o Alisson largou o bot ou ele tá aqui até agora? Ele deve estar lá no treino. Ele tá Não, treinando, já- né? O Alisson sai de 6h40 pro box. Já ele pausa, aí vai sentar para descansar e liga aqui a câmera. Morta. Bom, eu botei aqui o que mudaria no relacionamento cliente, né? Colocar esse tipo de metodologia, mas eu acho que a gente acabou falando durante a nossa conversa, né? O que mudaria, o que ajudaria. Alguém mais quer acrescentar algo ou tem alguma dúvida? Eu acho que você já tem pessoas bem conscientes da metodologia aqui, né? Já tem o Rídio, que já tem esse domínio, o Kevin já vivenciou isso, Danilo também. Enfim, todo mundo já tem uma certa vivência com a metodologia, então não seria algo impossível de se implementar, né? É algo totalmente possível, algo totalmente que já está nos planos, só não está assim direcionado mesmo, mas já está acontecendo. E aí eu até falei com o Eduardo, né, que se vocês quisessem, eu podia ajudar nesse processo, pelo menos nesse processo inicial, e conversando com vocês, porque eu estou tendo essa vivência. Não é, por exemplo, eu estou tendo essa vivência há um mês, né? Então é algo também novo para mim. Eu tentava puxar para a Lua 4 e acabei puxando algumas coisas, mas é uma vivência nova, né? Que eu estou aprendendo e tentando passar também. Massa. Eu tenho um comentário sobre o Lua 4 Talks. Malu, legados, viu? Sobre legados. O Lua 4 Talks, ó. Acabei de ver aí que Amanda já tem um assunto, Kevin já tem outro assunto para falar em outro Lua 4 Talks. E assim, eu acho massa isso aí, essa questão da questão mesmo da informação, Pois você vai ser o próximo, cara. Não é? Massa demais. Tipo assim, legados, né, Malu?